gente vai falar dos tweets da Dilma? Muito provavelmente, mas não hoje. Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Se você me acompanha por aqui, já deve saber que eu tô lá no Twitter, bem ativa por lá. Também apareço no Instagram de vez em quando, em especial nos stories. Tenho coluna lá no Justificando, novamente, ando devendo essa minha coluna no Justificando. Apareço no Se Eu Tivesse um Podcast. E se você quer contribuir para este canal, você pode participar junto comigo no financiamento coletivo do canal, que tá lá no Padrim. Eu deixo o link aqui embaixo. São essas todas as formas da gente interagir, para além do e-mail e da newsletter, que eu também compartilho uma vez por mês mais ou menos, e que você também pode acompanhar se quiser se inscrever aqui embaixo. Eu estava aqui preparando um vídeo para responder aquilo que as pessoas sempre ficam me dizendo. E a Dilma? E a Dilma? Bom, a Dilma não é mais presidente, inclusive sofreu um impeachment, não é mesmo? Mas eu decidi que eu ia olhar um pouco para esses tweets da Dilma, mas o ocorrido de hoje me fez mais uma vez olhar para um tweet do Bolsonaro. Gente, de novo a gente volta para aquela história de que os políticos cada vez mais usam o seu Twitter, as suas contas no Twitter, como contas oficiais para falar do governo, do que fazem, do que não fazem. O episódio do Golden Shower nos mostrou, para além de outros vários episódios, de que nosso digníssimo presidente tem um pouco de dificuldade de entender o uso oficial do seu Twitter. Mas alguns outros tweets têm mostrado que ele vem, entre aspas, aprendendo, no sentido de que o que ele vai fazer, ele vai apresentar o que tem feito, ele bota lá uma entrevista dele, a preparação para a entrevista. Quando você acha que isso tá acontecendo, vem o que veio hoje, um tweet no maior estilo Cossielo. Não sei se você lembra quando o Cossielo pediu desculpas pelo caso lá de racismo. Eu até fiz um vídeo sobre isso, em que ele usou aquele notas do iPhone para escrever o que ele queria escrever. Bolsonaro fez isso, gente. Ele fez isso agora. Acho que era muito grande o que ele queria dizer, não ia caber num tweet só. Não sabe fazer uso da thread. Então o que ele fez? Deu um print. Alguém fez. Deu um print lá no notas do iPhone. E aí, o que ele faz? Ele escreve um texto no sentido de ele ser completo em si mesmo, com começo, meio e fim. Ele escreve sim um texto, mas ele é um texto feito em tópicos. Então ele não é como se fosse uma dissertação, digamos assim. Tem um primeiro parágrafo que fala de tal coisa, o segundo e o terceiro que desenvolve, o quarto que desenvolve, o quinto que conclui. Ele não faz isso. O que ele vai fazer é colocar um monte de tópico. E aí o primeiro tópico ele vai falar que ele chegou na Câmara em 91, e aí diz que a Câmara estava tomada pela esquerda, o que faz de novo retomar essa coisa do Bolsonaro de declarar que ele é contra a esquerda de alguma maneira. Ele sempre precisa dizer isso, ou é tomado pela esquerda, ou é um clima bélico 100%. Então, ele alterna essa coisa hoje de mostrar alguns elementos que tem a ver com o trabalho que ele vem desenvolvendo lá no Twitter, né? Ele faz isso às vezes, mas ele continua alternando com esse jogo bélico mesmo, de polarização. Depois que ele fala que estava tomada pela esquerda, a Câmara em 91, no clima hostil às Forças Armadas. Aí no segundo item ele coloca assim: aos poucos outros nomes foram se somando na causa que defendia, entre eles Olavo de Carvalho. Aí eu me pergunto, Olavo de Carvalho já esteve na Câmara? Porque é isso, veja, embora sejam tópicos, eles são temas que estão relacionados. Então eu tô entendendo que esses outros nomes que foram se somando à Câmara, porque foi onde ele esteve antes. Mas o Olavo de Carvalho nunca esteve na Câmara. Esteve, até onde eu sei, não esteve. Foram se somando na causa que defendia. Quem defendia? Defendia pode ser ou eu defendia ou ele defendia. Portanto, se ele estava falando de si mesmo e não de outra pessoa, ou da Câmara, ou sei lá de quem, ele deveria ter colocado que eu defendia. Aí, num terceiro item, ele vai dizer assim: Olavo, sozinho, rapidamente tornou-se um ícone. Verdadeiro fã para muitos. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo e retirou a liberdade de outras centenas de milhões é reconhecida por mim. Aí, gente, ele já começou a falar do Olavo. Sinal de que tá rolando essa treta com o Olavo, e ele precisa resolver isso no Twitter. Ou seja, as questões de governo que ele traz pro Twitter ultrapassam as questões que estão relacionadas a uma medida que ele tomou, ou a uma decisão, então, que foi tomada, ou uma visita que ele fez. Tem também as tretinhas dele
entre os membros do governo e entre os membros que estão fora do governo, mas que são esses gurus pra ele, né? E aí, nesse caso, quando ele fala do Olavo, é porque rolou alguma treta a mais aí, o lance dos militares, a treta entre os militares e o Olavo, enfim. Então o Olavo sozinho rapidamente tornou-se ícone. E aí, verdadeiro fã pra muitos. Verdadeiro fã tem um problema aqui, viu, gente? Ele virou um verdadeiro ídolo pra muitos, ele se tornou um ícone. Fã, ele é fã de alguém. Eu, Janaísa, sou fã da Maria Bethânia, por exemplo. Então a Maria Bethânia é um ídolo pra mim, é um ícone para mim. Ela não é uma fã para mim, e não o contrário. Então aqui ele já usou errado, gente. Ou seja, esse texto foi revisado por alguém, que é a tecla que eu bato. E você pode dizer que tem outras coisas mais importantes, você pode dizer que tem a Dilma, mas esse canal é um canal de linguística, gente. Então a gente vai destacar essas coisas mesmo. E a gente vai destacar outras coisas também, conforme elas forem acontecendo, quando estiverem relacionadas a discurso. Aí ele continua, né? Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo. Essa ideologia insana é o quê, gente? É o comunismo? Eu estou supondo que seja o comunismo, onde ele tirou milhões no mundo, centenas de milhões. Quero ver essas informações todas e do que ele tá falando especificamente, né? Ele não faz isso só para variar. Sobring muito contribuiu para que eu chegasse no governo, sem a qual o PT teria retornado ao poder. Então, ele agora vai declarar que o Olavo foi importante para ele chegar no governo. Então, é o guru dele mesmo. Aí, no próximo, ele vai dizer, sempre o terei nesse conceito. Continua admirando o Olavo. Como assim, nesse conceito? É vago dizer isso. Sempre o terei nesse conceito. A imprecisão vocabular aqui é importante ser declarada, porque ele tá dizendo que é nesse conceito, mas é difícil pra gente entender o que é nesse conceito. Minha cachorra quer que eu solte ela pra gente passear, eu vou passear já já, então agora vai ficar um pouco esse agito aí, entendeu? Aí o próximo ponto é: quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração. Olha, usou corretamente aqui a concordância, hein, gente? E a regência, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. Ambas as partes, no caso, não é ele, são os militares e o Olavo. E aí ele vai dizer embaixo, num outro tópico, Jair Bolsonaro, presidente da República, como se então ele estivesse assinando. E aí, aqui, gente, nessa peça, que é um monte de tópico falando desse assunto, primeiro, ele não declarou que o problema que ele vai tentar trazer aqui para discussão é o Olavo com os militares. Isso vai ficando entendido no meio do caminho. Porque ele começa falando que a esquerda tinha um clima hostil com as Forças Armadas, e esse é o preâmbulo dele para dizer da importância do Olavo na vida dele. Mas ele então vai fazer essa defesa sem dizer que ele tá aqui fazendo um post para declarar que é para acabar a balbúrdia entre militares e o Olavo. Então, gente, de novo, ele usa o Twitter dele, que é um Twitter oficial para coisas do governo, para falar da treta do Olavo de Carvalho com os militares. O Olavo de Carvalho não tem nenhuma posição fixa no governo. Ele é esse guru aí, mas ele não tem cargo nem nada disso. E o Bolsonaro fica trazendo ele para esse jogo porque de fato o Olavo de Carvalho fica aí, como ele mesmo está dizendo que é importante, determina quem que vira ministro, quem não vira. E aí, de novo, gente, essa peça ela vem dentro desse contexto de supostamente resolver essa briga, e aí o Bolsonaro, que é o presidente, usa o tweet dele para falar: eu espero que ambos tenham desfeito essa treta. Um comunicado oficial seria o lugar para isso? Talvez não, talvez essa coisa a gente conversa no íntimo, né? Mas ele resolveu trazer isso a público porque as pessoas começaram a dizer: gente, Bolsonaro tá perdendo o controle, os caras estão brigando lá e ele não tem controle disso. E supostamente isso é o controle. Então, foi rápido, porque eu tava aqui produzindo um outro vídeo, isso saiu, fui marcada, resolvi comentar justamente naquela leva do que eu vinha falando do outro tweet do filho do Bolsonaro, dessa lógica imediatista mesmo, como se tudo se resolvesse no Twitter e como se essas comunicações oficiais no Twitter fizessem jus a desfazer bagunças do governo. Não fazem. Então, é a era do Twitter, mas a gente deveria pensar como cuidar dele, não é mesmo? Em especial se você é uma figura pública e política. Então, beijo pra vocês e tchau, tchau.